Amém? Abra sua Bíblia nesta manhã em Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 22. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 22. Somente a parte B do versículo de número 22. Somente a parte B deste versículo, que diz assim: e sem derramamento de sangue não há perdão. Vou repetir novamente: e sem derramamento de sangue não há perdão. Vou repetir novamente a parte B do versículo de número 22: e sem derramamento de sangue não há perdão. Amém? Pode se assentar nesta manhã. Deus, Ele foi o primeiro a revelar esta verdade espiritual, de que uma vez que o ser humano pecou e transgrediu contra Ele, ali no Jardim do Éden, agora ele não poderia mais chegar à presença deste Deus Santo, deste Deus tão amoroso, deste Deus tão grandioso, simplesmente por presença, ou seja, homem buscando diretamente ao seu Senhor, ao seu Deus. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele vinha na viração do dia para ter relacionamento com este homem, e era um relacionamento direto, era um relacionamento de pai para filho. Mas após a queda, uma vez que o homem ele pecou e ele transgrediu a lei de Deus, agora Deus ele revela uma verdade. A Bíblia diz que quando o homem pecou e a mulher, eles estavam em uma situação que eles reconheceram a sua nudez, eles ficaram com vergonha, e eles foram e pegaram folhas e colocaram para tampar a sua nudez. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor, ele pega um animal, e ele pega a pele deste animal, e ele coloca como roupa para este homem. Pastor, o que este gesto está apontando no contexto espiritual? Deus ele está apontando: agora vocês estão em vergonha, pecaram contra mim, pecaram contra a minha santidade, estão sem justiça diante de mim. Agora vocês só poderão chegar à minha presença através de um sacrifício. Agora vocês só poderão chegar à minha presença através de sangue, através de um sacrifício. Não poderão mais chegar à minha presença quando vocês quiserem, da maneira como vocês quiserem, porque vocês falharam, vocês transgrediram, vocês pecaram. Então aquele animal que o próprio Senhor sacrificou, ele está apontando para o homem, para que o homem entenda: sem sangue, sem sacrifício, a partir de agora ninguém mais poderá chegar à minha presença. Sem sangue e sem sacrifício, vocês não podem se achegar até a mim, e eu também não me achegarei até a vocês. Por isso Deus, ele preparou primeiro o sacrifício para chegar até o homem. O primeiro homem a entender isso, que sem sacrifício e que sem sangue, após a queda, ninguém mais poderia chegar até Deus, porque foi o próprio Deus que estabeleceu esta lei de justiça, foi Abel. A Bíblia diz em Gênesis 4, de 3 ao 5: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Olha só o que a Bíblia diz:
que Abel, ele foi aceito por Deus, que Abel, ele chegou até Deus da maneira certa. Abel não foi aceito por Deus somente por a sua justiça, mas porque ele chegou a Deus da maneira certa. Qual é a maneira que ele chegou? Ele sacrificou, e ele levou aquelas partes primeiras para Deus. Houve sacrifício, houve derramamento de sangue, e a Bíblia diz que Caim, ele não quis ir por este caminho, para o caminho do sacrifício, para o caminho do sangue. E a Bíblia diz que Deus, ele rejeitou a Caim, e ele rejeitou a oferta dele. Por quê? Porque ele não andou em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu que fosse. E a Bíblia diz que ele se enfureceu, irmão Léo, e o Senhor pergunta para ele, irmão Gil: mas por que você está tão transtornado assim? Será que se você fizer da maneira certa, do jeito certo, você não vai ser aceito também? Mas ele rejeitou se achegar a Deus da maneira certa, e preferiu alimentar no seu coração um ódio até o ponto de matar o seu irmão. Abel foi o primeiro homem escrito na Bíblia a oferecer um sacrifício aceitável ao Senhor. E porque ele ofereceu um sacrifício aceitável ao Senhor, ele morreu. E porque ele ofereceu um sacrifício aceitável ao Senhor, ele pagou com a sua própria vida. O próprio Senhor estabeleceu que agora o homem deveria se achegar diante dele por meio do sangue, por meio do sacrifício. Mas será que Deus, todo-poderoso, todo-amoroso, Criador dos céus e da terra, ele se agradaria perpetuamente, eternamente e plenamente deste sacrifício? Será que Deus, ele escolheu ano após ano, culto após culto, momento após momento, que o sangue de animais fossem derrubados para agradar a ele, para satisfazer ele? Será que este Deus que criou o ser humano para se relacionar com ele estava feliz, estava satisfeito de só ter a comunhão, a comunicação com este ser humano através de um sangue de animal? Qual era o pensamento de Deus a este respeito? Em primeiro lugar, nós devemos entender que mesmo este sacrifício que Deus estabeleceu por um tempo era um sacrifício imperfeito. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 4: pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Este sacrifício, mesmo sendo um sacrifício imperfeito, Deus, ele estabeleceu por um tempo que este relacionamento se daria através do sangue de animais. Mesmo sendo um sacrifício imperfeito, o próprio Deus que estabeleceu, que falou, que ordenou através do sacrifício de animais: você conseguirá chegar até mim, senão nada feito. Mas pastor, o que Deus ele desejava com tudo isso? Se ele mesmo estabeleceu isso, e a Bíblia diz mesmo que estes sacrifícios de animais, estes sacrifícios são imperfeitos, não têm o poder para tirar o pecado, só tem o poder de uma cobertura cerimonial. O que ele queria dizer com tudo isso? Essa resposta está no ministério do profeta João Batista. João, capítulo de número 1, versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus por um instante estabeleceu que o homem se achegaria a ele através de um sacrifício, para apontar para um sacrifício maior, para que o homem tivesse a consciência e começasse a entender: Senhor, é muito cansativo
nós irmos, pegarmos animal, sacrificarmos, e por um instante ficamos alegres, mas depois vemos que o pecado está voltando, a mesma coisa, aquela vida fraca, sem esperança espiritual está voltando a mesma coisa. Nós precisamos de um sacrifício maior e melhor, Senhor. Deus estabeleceu o sacrifício de animais para que o homem se despertasse e entendesse: nós precisamos de um sacrifício maior, melhor. Este sacrifício não pode tirar esta culpa de dentro de nós. Este sacrifício que nós estamos trazendo a Deus é impossível. Nós vamos para o templo de domingo e de semana, e nós oferecemos aquele animal para o sacerdote e para o sumo sacerdote. Era assim que os judeus cultuavam. Mas ao voltar para casa, em um determinado momento da nossa semana, nós conseguimos sentir que esta separação ainda continua e que os nossos pecados ainda estão presentes. Deus, Ele queria que todo homem e que toda mulher entendesse: vocês precisam de um sacrifício maior, definitivo e melhor. E João era esse que foi preparado para ser esta voz do deserto, para começar a anunciar: eis aí o sacrifício perfeito de Deus, eis aí aquele que acabará com o sacrifício de animais. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus, é Ele que derramará o sangue dele definitivamente, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que agora possamos chegar na presença de Deus. E Jesus, com a sua vida, com a sua obediência, o seu ministério, foi até o fim naquela cruz, e como o Cordeiro de Deus, sim, sem mancha e sem mácula, derramou o sangue dele. Ele verteu o sangue dele todo naquela cruz, sangue puro, sangue imaculado, para que através deste sangue, definitivamente, o homem não precisasse mais ofertar e oferecer sacrifícios de animais, para que através deste sangue o homem não precisasse nunca mais oferecer sacrifícios que não tinham poder verdadeiro e espiritual. E Ele, naquela cruz do Calvário, Ele verteu este sangue. Quando Ele verteu este sangue, quando Ele diz: este é o sangue da minha nova aliança, que é feita em meu próprio sangue, Ele está dizendo: aquela aliança já se passou, aquele jeito de adorar já se passou, não precisa mais derramar sangue de animais, porque agora eu sou o Cordeiro de Deus que estou derramando meu sangue, e esta é a nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Através do meu sangue vocês vão conseguir chegar à presença do Pai. E Ele derramou o sangue dele todinho por mim e por você. Você pode adorar a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue que te limpa, o sangue que te lava, o sangue que te redime. Pastor, mas qual é o poder do sangue deste Cordeiro em minha vida? Quão poderoso é o sangue de Jesus na vida de alguém? Eu quero falar rapidamente com você, em 4 passos, sobre o poder do sangue de Jesus, sobre o quão grande e poderoso é o sangue deste Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Qual é o efeito deste sangue na vida daqueles que creem em Jesus? Eu quero lembrar para você que quando você abriu o seu coração e levantou a sua mão e confessou a Jesus, você recebeu este sangue na sua vida. O sangue deste Cordeiro foi aplicado na sua vida pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio e aplicou o sangue de Jesus na sua vida. Assim como os israelitas aplicaram aquele sangue ali nos umbrais da porta dele, e aquele anjo da morte destruidor passou por cima, o Espírito Santo aplicou o sangue de Jesus
sobre a sua vida. E Satanás não pode tocar aqueles que têm a marca. Qual é a marca? O sangue do Cordeiro. A morte não pode vencer aquele que tem o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, ele é poderoso. O sangue de Jesus, ele é um sangue glorioso. O sangue de Jesus não ficou esquecido na história. Jesus, ele não é somente um homem histórico que foi sacrificado. O sangue dele não se perdeu lá em Israel, mas o sangue de Jesus foi vertido no próprio Espírito eterno do Pai. Ou seja, quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo tem este sangue e aplica este sangue na vida daqueles que recebem a Jesus. Pastor, mas o sangue de Jesus é poderoso para o quê? Em primeiro lugar, o sangue de Jesus é poderoso para redimir o homem da condenação eterna. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 9:12: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e ele obteve uma eterna redenção. Olha só o que a Bíblia diz, que Jesus, não por meio de sangue de animais, de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou lá nas regiões celestiais. Quando ele ressuscitou de dentre os mortos, ele não entrou de mãos vazias nos céus, mas ele entrou na presença do Pai dele com o próprio sangue dele. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que ele não entrou ali naquele templo, nas regiões celestiais, que não foi construída por mãos humanas. Ele não entrou com sangue de animais, ele sendo sumo sacerdote, mas ele entrou com o seu próprio sangue. E uma vez que ele entrou com o seu próprio sangue, ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos entrar também novamente ali no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue dele. O que afastava o homem de estar e entrar na presença de Deus? A condenação eterna. Havia uma condenação em minha vida, havia uma condenação em sua vida. Diante de Deus, diante do seu trono, eu e você éramos considerados culpados. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Uma vez eu pequei, uma vez você pecou, e este pecado me trouxe uma condenação eterna. Eu quero te lembrar para você que antes do sangue de Jesus era assim que eu e você estávamos condenados ao fogo eterno. E é assim que aquele que não tem o sangue de Jesus em sua vida está neste exato momento condenado ao fogo eterno. Por quê? Porque Jesus não ama ele, porque Deus não ama ele. Não, ele não aceita o sangue, ele não quer saber do sangue, ele está rejeitando o sangue, ele não crê no sangue. Mas uma vez que eu e você cremos em Jesus, o sangue aparece diante do Pai para falar: Pai, o pecado deles foram perdoados, o meu sangue redimiu todos eles, livrou todos eles da condenação eterna. O sangue de Jesus é poderoso para livrar o homem da condenação eterna. O sangue de Jesus é poderoso. Este sangue que Jesus entrou ali nas regiões celestes, no trono da graça, no trono de glória do Pai, no trono de juízo do Pai, ele apresentou o próprio sangue dele. E agora o Pai aceitou ele, este sangue, e ele fala para mim e para você: o sangue do meu filho redime você da condenação eterna. Glória a Deus, glória a Deus. O sangue de Jesus também ele é poderoso para aproximar o homem de Deus, para que se torne integrante da sua família. Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Antes de recebermos a Jesus,
a Bíblia diz que estávamos sem Deus neste mundo. Nós não pertencíamos à família de Deus. Quando nós falávamos, somos um filho de Deus, mas sem sangue, o céu não reconhecia essa filiação. É somente através do sangue de Jesus que alguém pode se achegar até Deus e ter comunhão verdadeira e plena e íntima com Ele, e pode dizer que pertence à família de Deus. Sem o sangue de Jesus, ninguém pode se achegar até Deus e ser pertencente à família de Deus. Mas uma vez que o sangue de Jesus foi aplicado em sua vida, agora este sangue te aproximou para dizer para você: você pertence à família de Deus. Você agora é filho e filha de adoção verdadeiro, nascido do Espírito Santo, porque você estava longe, sem aliança com Deus, mas agora você está perto e pertence à família dele. O sangue de Jesus aproxima o homem de Deus. O sangue de Jesus me aproximou. Eu e você éramos considerados gentios para os judeus, gentalhas, sem Deus neste mundo, sem aliança com Deus neste mundo. Mas uma vez que Jesus Cristo, o Senhor, derramou o sangue precioso dele em minha vida, agora nós somos um povo que tem aliança com Deus. Você é alguém que tem aliança com Deus. Por isso você não deve andar de cabisbaixo neste mundo como alguém que não tem sorte, dizendo ó vidas aos céus. Você deve entender: o sangue de Jesus te aproximou de Deus, e agora você é um filho e uma filha de Deus. O que significa isso? É filho e filha e ter aliança com Deus. Significa que os anjos estão ao seu favor, que o próprio céus está ao seu favor, que o Espírito de Deus está morando em você, que você pode falar como Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu pertenço à família dele, eu tenho uma aliança com ele. Quando Davi ele olhou para a gigante Golias, então ele disse assim: quem é esse incircunciso? Quem é este homem gigante aí, que não tem aliança com o Senhor dos exércitos, e ele está afrontando o Senhor dos exércitos e os seus soldados, os seus guerreiros? Quem é este homem? Quem ele pensa que é? Ele não tem aliança com Deus. Eu destruirei este homem. Você tem uma aliança com Deus. Se você tem o sangue de Jesus aí gravado em você, sobre a tua vida, você tem uma aliança com Deus, e Deus ele vela pela sua aliança. Você precisa crer nesta manhã: eu sou o povo da aliança, eu não sou qualquer um. As bênçãos pertencem a mim, a presença de Jesus pertence a mim. Maior é aquele que está em mim do que está no mundo. Agora, antes eu não era filho, antes eu estava sem Deus neste mundo, mas agora o sangue dele me aproximou. Eu pertenço à família de Deus, eu sou dele, eu sou dele, eu sou propriedade dele. Alguém precisa saber disso nesta manhã. Você estava sem Deus neste mundo. O diabo tinha a sua vida, este mundo tinha a sua vida, o pecado tinha a sua vida, mas o sangue de Jesus te comprou deste mundo. O sangue de Jesus te lavou. E agora você precisa entender: você pertence a Deus, você tem uma aliança com Deus. Como é maravilhoso ter uma aliança com Deus. Noé tinha uma aliança com Deus e a família dele foi salva todinha. Abraão tinha uma aliança com Deus, ele foi pai depois dos 90 anos. Jesus tinha uma aliança com Deus e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Ter uma aliança com Deus é andar em milagres. O sangue de Jesus ele é poderoso também para purificar o homem no tempo presente de todo o pecado. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus
nos purifica presente, neste exato momento, de todo o pecado. O sangue de Jesus não somente redime o homem da condenação eterna, o sangue de Jesus não somente livra ele do fogo eterno, como também limpa ele agora, neste exato momento, para desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Pastor, mas ontem eu pequei, e agora? Eu vou ser condenado de novo ao inferno? Eu agora posso ter esperança, sendo que ontem eu pequei, então eu preciso ir naquele culto amanhã para refazer essa aliança? Não. O sangue de Jesus te purifica agora de todos os seus pecados. Mas pastor, como eu posso me beneficiar disso? Já que uma vez eu pequei, eu estou sentindo que eu estou em condenação, a minha mente, ela está falando que eu pequei. Você precisa primeiro, em lugar, entender que o sangue de Jesus te livrou de toda espécie de condenação, que você pertence à família de Deus e tem uma aliança com Ele. E agora, como você deve proceder como filho de Deus? Com sinceridade. A Bíblia diz assim: se você confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar a cada um, a todos os seus pecados, e te purificar de toda injustiça. Quando você peca neste exato momento, e eu não estou aqui fazendo uma alusão a uma vida sem santidade, mas quando o Filho de Deus peca neste presente momento, ele deve entender que este pecado, ele não quebra a aliança que um dia você fez por este sangue eterno, mas este pecado, ele precisa a cada dia perder a sua força no seu corpo, na sua vida, na sua mente. E uma das formas deste pecado perder a cada dia a sua força é você crer que o sangue já te livrou dele e você confessar: Senhor, eu pequei. Foi isso que eu fiz. Ser real, sincero e direto. Senhor, eu fiz isso, eu confesso. E eu confesso deixando esta prática. Enquanto você confessa, você deve crer. Neste exato momento, quando eu decidi confessar os meus pecados, o sangue de Jesus me purifica, me limpa de todos os meus pecados. Você pode glorificar o Senhor, porque nesta manhã você é limpo pelo sangue de Jesus. Você é limpa pelo sangue de Jesus. Você está sendo limpo agora, neste exato momento, purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele tem efeito agora na sua vida. E o quarto ponto para acabar: o sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar a consciência do homem. Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: levante do seu lugar nesta manhã. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se torne exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus. E este Deus é o Deus vivo. Olha o que a Bíblia diz: que se aquele sangue oferecido pelos animais tinha um poder de cerimônia, a qual o homem olhava cerimonialmente e com a sua boca poderia declarar: por esta cerimônia eu estou limpo, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno ele foi derramado, ele vai purificar a nossa consciência de todos os atos que levam à morte.
Você sabia o que é atos que levam à morte? É você tentar ser justo diante de Deus pelos seus próprios esforços e sacrifícios. É você achar que pode ser justo diante de Deus porque você levanta a mão, porque você louva, porque você leu a Bíblia. Atos que levam à morte são atos que fazemos sem levar em conta o sacrifício de Jesus. Mas quando você entende, eu sou aceito pelo Cordeiro de Deus, o meu louvor pode chegar ao céu pelo Cordeiro de Deus. Pelo Cordeiro de Deus os meus pecados foram perdoados. Pelo Cordeiro de Deus eu posso ser hoje aceito na presença de Deus. Então você vai entender que você é livre para servir a Deus. Enquanto alguém tenta se achegar à presença de Deus pelos seus próprios esforços, Satanás ele sempre vai ganhar vantagem, porque ele sempre vai colocar na sua mente: olha o que você fez lá 5 anos atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás. Mas quando você entende, não é por minha justiça, é pela justiça dele que eu me achei. Quando eu levantar as minhas mãos para adorar a Deus nesta hora, eu levantarei não pela minha própria justiça, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado de uma vez por todas, para me perdoar, para me purificar, para me redimir. Através do sangue de Jesus, eu e você somos aceitos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche os olhos nesta noite, glorifique a Deus nesta